Pro contra ideias e assunto, ideologia, política, justiça, defesa, segurança, economia, social, educação no cultura, exclusivo, crítico no construtivo, TV e debate, sai inspiração para o futuro. Kalandia kepada telespectador Siran B 6 kali hari Timur Nyaram Tomak spesial basir B Kalandia kira na studio 3 televisão Educação Timor. Ita soro fila fali malu ya programa debate. Hau teliote hanya sebagai selore programa ini durante quase horas ida ho minuto tolo nulu. Ita se rona do acompanha debate ne nebe bye ita halo atau diskuti konaba assunto importante assunto nasional ia tingerai. Debate ini objetivo atau rona perspektiva husi tania participante sira nomos atau rona saida maksirni ideia konaba assunto rumah e mos orsida ita se rona konaba saida maksira sugere atau ia futuro itania nasaone belegere nia programa desenvolvimento nasional sirodiak e molok ita atau introduksi tania banyak importante ia grupo pro no grupo contra harus ita bot sira ita basa lima laiba itania programa debate dia kalan dia kita naik ita sekulia konaba vantagem no desvantagem haruka trabalhador ba estrangeiro e kalan dia kita naik ita ona grupo pro husi partido kunto representa husi itania deputada Antonio Verdial kalan dia baita bot dan bindu ba studio 3 nomos itania deputado Luis Roberto kalan dia baita bot dan bindu ba studio 3 e nomos itania grupo contra husi partido CNRT mesek deputado ya Parlamento Nacional det itania deputado Patrocinio Fernandes dos Reis kalan dia baita bot e bindu dali datanya studio 3 itania bainaka ida mos nafatim si CNRT deputado Ricardo Batista kalan dia baita bot bem-vindo ba televisão Educação Timor dia kanasang hawa introduksiona haus ita bot sira atau bele kair mikrofoni haus se grupo pro kona humayo si kunto Dr. Antonio Verdial no senhor Luis Roberto desde primeiro governação até agora, o oitavo governo constitucional, sempre prioritiza o programa da Itabolo minimiza o número de desemprego e a Rai Timor. Saya também tem perspectiva, que tem observação com a política idane. Também tem kata desemprego sempre sai problema ita tem Rai. Pergunta furak atau ada yang kata tuir ponto de vista a partir do Kumanek Kabura Jundar Nasional Timuruan pada ulu kalau rita tu compreende lai saída mak emprego no saída mak desemprego emprego ana si tota ne kata mana be serviço oni kbit profissionalismo o objetividade atau etang osang usinya bos kan ya patrão desemprego se brinca kata mana be lai serviço oli yang bahasa kare yang kata pengangguran laia vencimento ida nema perspektiva partido manek abura Sunda Nasional Timuruan Itu di ponto de vista con el gobierno de política nacional durante atau minimiza ka menos número de desemprego ita ni arelar dia kau ne bonoti ba rona in sira bancada governo ini perspektiva ba politika saya memang kata usa para bele haminus desemprego e tenere larang ita hutu hatene kata ki governo anterior ita halai ba lei serviço na cidadania nebe aprove Parlamento Nacional 2012 com lei número 4 para 2012 Parlamento Nacional aprova lei neba com a serviço na insira e artigo 77 lei laboral da fere e governo cria mecanismos anunciar para berakan trabalho para itania jovem sira tena cidadão sira liu nacional ou internacional então político anterior ita tia ona começa o governo
Fratelli ninian, governo CNRT ninian, sei ukun, até a data, ita kuntur na fatin ho plano nebe maka governo antro halo tiaona, tama dene maka ita governo agora ninia plano ne, ita atu reduz desemprego itu larang maka ita perzeja hal kolaboração diak na fatin ho internasional sira, ho dibele haruka itania zoben sira inclui dalam sira nebe maka hotinan binti baleten hafiar katak bele bahasa bisu ya menarai neba di Australia no Korea tambah dene maka neba ita bela hamosun ne vantagen no desvantagen nina vantagen desvantagen saida Molo kita bahas vantagem dan desvantagem, habalai grupo belai. Oke, dia pergunta quase nessa. Itu ne ponto de vista quando o governo política atau hatu número de desemprego e tem ela desde o primeiro governo até agora. Obrigado, boa noite para a audiência toma. Boa noite, meus barros, colega na rua, sorry. Obrigado para TV, pelo bolo a minha mãe para tu bele partilhar menina no em Roma. Mas antes de tudo, how Hanoi a tu clarifica tem que tal outro uma los a minha posição para contra, né? A tu deixam kata CNRT Laos contra política atau lori zovencira sai no dar trabalhador baia estrangeiro talvez vele contra procedimentos rumo processo rumo para recrutamento bele mebe Laos contra ba política né também política serne introduz e tempo governação CNRT ninian. Hoje pergunta né a tudo essa perspectiva os parte CNRT ninian hareba sei de ponto de vista geral com a desemprego. Assunto ida hanesan isu nacional ba ida durante que os primeiro governo de tomai o em loro maka botida número de desemprego nessa preocupação para público toma. Também desemprego, ao ali que precisa tu explica nem significado ou se palavra emprego saída, desemprego saída, mas desemprego né, assunto ida nebe, maka exige doni governação ida ka o estado nem atenção, também baihira quando ita lá atenção a resolver problema desemprego e atenção rala, bele implica ba buat barak. Bele implica baitani assunto economia, bele implica baitani assunto estabilidade social, bele implica baitani assunto estabilidade política. Também doni, também desemprego baihira governo ida lá em Hanoi a tu cria condições para bela tu reduz número de desemprego e número de desemprego né, mas sai problema baitani estado, baitani nação, também itahasuru itani população, itani jovem, siranebe, macloroncala, sirhasuru problema quando vai ser cabo. Então não é problema botida, nebe precisa, a tu governo ida nebe e a política dia o isama que tu vai resolver situação quando vai número de desemprego. Também magai a governação sira. Partido CNRT ninian itahahu e 2011 ita buka atu haturulu saída maka ita precisa estar no halo para depois bele for resposta para a situação ser neta maneira ita buka haturulu kita ne plano estratégico de desenvolvimento nacional nebe o em loro ita bolo de plano estratégico 2000 nacional desenvolvimento nacional 2011 e 2030 e o plano estratégico né maka ita projeta ona quedas kata ita ne estado Timor hahu hos 2011 to 2030 né ita projeta saída makita ta cara katu atinzi hanaba aborda que desoto política o ensama kita cara katu resolve a tu reduz números de desemprego ita nação também magai política se ita introduzona também ita reka ta kita ne condição e nação laran ita sida kita foi makukunan ita se tama hi estado Brasil ita ni setor privado sida ita sida desenvolve o dia no sida preparado de dia para tu bele absorve ita ni jovem sida ba emprego também kita introduz política ida no nek ita halo o ensama bele halo serviço ida cooperação ho ita ni nação vizinho sira
o insama bele ajuda ita, tulung ita, lori da daug ita nia jovem sira balbalu bahena ba, para além de sira bele ba sai empregado para bele retan benefício economicamente, mas sira mos bele partilha mos experiência na bem maka emanian e nação selo e aprende liutan sirnya habilidade dia para depois cari itane nação abambeirua e condições dia que sir fila mai sir bele desenvolve an no bele sai emprego na dia que tiene rain no aturo exemplo ba jovem sir selo. Ita pasal lima lai ba resposta pergunta lá. Okay, how balai itane deputado Ricardo, when deputado Patricínio colhia com a projeção, governo halo tem a projeção com a minimizar desemprego, ter plano estratégia 2011 e 2030. Projeção saída momento no ba, lilu sener tem a projeção momento no ba, tu bele reduz número de desemprego. Ya, obrigado. Cara, tudo tanto saída makohin colegas deputados Patricínio colheu, né? Mas vamos a cara for hansa atulori pensamento italiano, colhia com a ba ohin hanesa deputado husi colega deputado kuntu colhia, montoi verdial colhia. Mas ao carlori itani hanuin itani pensamento com a ba emprego ou desemprego. Dalam rumah ita hanuin dia katak emane be max serviço emprego ne katak emane be max serviço ya instituição pública rumah. Ida ne maka sai problema ba ita. Dalam rumah ita husu, ita nia maluk rumah ou ita nia família, dalam rumah ita husu. Ita bot agora serviço nebe, ngiden hau serviço lah ya. Agora hau lah hal buat tidak. Dalam rumah depois ita husu, agora ita bot atu nebe, hau como serviço lah ya, hau ba ajuda hela loja dan naba, faang hela sasang. Ida ne mak sai hansa ita inser muda ita nia hanuin katak sir. Quando behira ita serviço ya fatin rumah los, tem serba serviço de instituição pública, funcionários públicos vai ter ita serviço. Ne dalam rumah ita ni Hanoi indane sai hansa baralha ita ni Hanoi. Halu ita ni Hanoi ni kata dan so serviço funcionário público, makida tem ser ita ne ma diangkat serviço. Sekali serviço ya setor privado rumah ou loja ou halo buat selu, ne ita diangkat nela os serviço. Agora, hansa colega Patricínio, colega deputado Patricínio, colheu-nas, tuang kona ba partido CNRT nia plan. Ita hot hatene kata início que das partido CNRT maia 2007 hamrik no partido ia plano que claro. Partido barak ia plano, mas beda dal rumah lá ia sistemático. Emang tot ia plano dal rumah dia. Senhor deputado, ita quando colhe fila fale ba ia política governante ninian, wahira quando ia How colhe lá depois maka deputado. Isso que está governo, né? How colhe lá maka. Atu cria condição. Se condição antai tá bolsa criar masalah ne ba. How colhe lá maka. Ita rona lá how colhe lá. Condição programa sabe te bolsa halu tiang ne fat. Ohin basia baja ba orador hato me how kat husu diangkat saida maka partido CNRT ou nuda deputado o partido CNRT halu ia do momento do ba. Anta ho akar hatuta deputado Patricínio ninia lipuamba. Partido CNRT mai hanaba ia plano que sistemático. La os dia de mai be sistemático. Quando partido CNRT moço absolve problema quando ba desemprego ita ia hanuin para atu haruka ema baseru Israel. Ne ia plano estratégia de desenvolvimento nacional e ita ia mos plano o insama ka atu halo descentralização. Atu for poder ba ia kraik para kraik mak bel cria campo de trabalho para atlor jovem serne bel fila fale ba ia ninia município ia nia posto para atu desenvolve nia ita mos la os det atu kolia dane. Ita mos prepara lei. Ita mos halu lei. O insama atu dignifica ita nia trabalhadores sira. Ita bel local campo de trabalho, mas ita tem ser cria lei. Ida nema partido CNRT quando nia toma nia mandato em 2007, mai que era seu plano dia que é claro. Inclui halo lei. E kusmai ia mos plano kata-kata haruka ita nia Timor Wasir ba serviço era di Rone. Hokar katu introduz tanto kata projeção saída maka ita halo. E o plano estratégico 2011-2030 ita define política ne claro. Ita hare ona ita hatur kata
itanya pilar para desenvolvimento e itanya nação né makseda. Então ite define área tolo nebe prioridade nessa pilar desenvolvimento ba itanya ekonomia nação nian makseda. Bai ita kuliah de hangkata ita bai ia desenvolvimento ida setor agricultura, setor turismo, nomo setor petróleo. Ne maka área tolo nebe sai nessa pilar ba desenvolvimento itanya nação nian nebe itanya mais antes atu hakat toba ba ita precisa sair criar condições sair também maka ita foco loriba ia tina sira início né para tu bele lau ba ita precisa desenvolvimento by ia setor infraestrutura básica também maka ita hamoso eletricidade ita hamoso estrada by serba hotu para tu sair para tu bele estimula desenvolvimento ia área tolo o hina behau dehan também maka quando by hira área infraestrutura né dia kotuana ita hakat bahia desenvolvimento ia área tolo o hene maka ita bele resolve campo trabalho ba jovem sira tamba o hene. Senhor deputado, ita kuliah agora para emprego no desemprego. Importante, tu ir hau ni acompanhamento, geralmente tu ir hau ni acompanhamento. Buat neve quando tu liga ba emprego no desemprego, e buat todo neve importante maka ida criação emprego e arrailaran rua reforma centro formação e arrailaran tolo haruka itane o ansira ba serviço alior. Filahias Bahia Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional 2011 a 2030 buat hirak neoto claro no ligamos ba saída mo senhor deputado Coliane buat ira mas geralmente ita tem que aclarar no atur atuna governo tem que lao mas bem precisamos da tem kata governo e a sustentabilidade governativa. Arruse primeiro governo constitucional, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo governo constitucional, buat ser nehodo precisa mas sustentabilidade governativa. Senhor deputado, Ita ronda lagi si Maurice. O em primeiro ita molok ni remate ita questiona kona ba sada mak senerte halo em momento no vale usnia programa 2011 e 2030. Governo anterior nebe maka sene terasik mak ukun ita la beda dihan katak dihan lahalo buat tidak Aprecia para tebos na serviço ya governo anterior. Tama plano estratégia ne husi tebot sira hal kurtian henaba. Nebe governo ne sempre rotação. Então ia rotação mas bem ini programa ne hane samos e continuação mos. Ida nebe ita atu hamusu be dalam dia kita para atu haminu si tenia desemprego sira larang ita precisa criar condição maku sita bo sira sidau criar condição nebe dia mas que halo buat bara quando foi ita bo sira temi kata eletricidade dalan balung kaber mai be ida ne sidau kata yang kata 100% atau responde ba ida ne ba barak masih faila buat barak mai tebo sira dam se husi kela se abandona hela ida nema ita presa mutu katu hadia por exemplo campo de trabalho ia railara desemprego mais aumenta por exemplo 10 sampai 11% ida ne desemprego ne benino num porcentagem ne bote tebes criação campo de trabalho husi início queras senerte quando cria queras pe campo de trabalho ne dia baitania jovem sira sociedade sira ahonen kata governo ba agora continua masalah continua na fati itene porcentagem de desemprego né lá asidang sana lá to ya 10 11% atamba dane maka o itabo ne governo agora né continua itabo sira aprecia ba itabo sira governo antor ne halo mas be ira ne itabo sira sidau halo ami pronto para tu governo agora pronto para tu ko per hamu tu itabo sira itu tu atur buat dia ne be dia ba itania sara samfons Kita pasal lima lagi Pak Dr. Roberto. Ya, ia resposta kona ba ida ne? Sim, ao noen hau hein kata governação ainda quando o PLP o Frutlin lidera agora ne bele halo milagre para depois ita senhor deputado laos milagre laos questão milagre milagre maki hakarik anterior itu pasal milagre importante buat tidak buat tidak ada continuação buat tidak obra nebe sama kita bosu husikela continuação ne laos fácil ao Hanoi Ita para lai condições toma botu totules senerte halo tamba incluindo política sira nebe maga ita bot sira agora continua a dar o de halo recrutamento atu haruka jovem sira ba Austrália ka ba Cercelo
nem política Sirnabe em termos de enquadramento legal, em termos de preparação de condições, cooperação com a nação Sircelo, estabelece ligação com a nação Sircelo, nem política Sirnabe, senertene ni governação, halo hot kera zona. To oin loron, ita bo tira tu implementa det, atu halo det processo recrutamento musu problema barat. Oke, Neh saída, neh tudo capacidade de governação ida o isa maka tu bele executa di dia política ida nebe maka etania sucessor sida anesan tau hela. Oke, kari korsida itu bele. Agora pensa senhor deputado, quando a fila fala vai governo, oitavo governo agora, lá os katakan atu recrutamento betne foi insa sira, cria programa barak, irene ami counter, ami contra. Tam oitavo governo, hala continuação, sai da maquete bossaria de ona, so hamoso discriminação, Hawano em público acompanha ela durante, né? Será que acontece da bancada governo agora, somos sistema, so sistema família halo seleção, subida né? halo serviço real. Bahira ia seleção maka moço problema, hatulu tiona kata ita bot sira falha. Mas ita bot sira kolia dia inda ne lahia, ne hau no into public mak bel julga ita. Oke, orsida itu Hau ita bel nega, ita bere, koi ma acontece. Ne, Ahonen governo oitavo governo agora, né? Atu sobo sistema sana mete bot sira criatiano anterior. no. Oke, dia Ita kita bot hamoso discriminação. Ita bot Hamoso sira problema. Ita bot sira problema, problema. Agora tubo assim. So botne por Atu problema, maka famoso problema, maka malu. Ne atu problema, atu sistema. Ita bot sira kan sobo sistema la tuir dala, famoso problema é mabak mal. Sistema recrutamento e sistema tem base durante lá ia problema. Durante lá ia problema kata sistema ne dia. Vai hira quando acontece baku malu, ne haturu ka sistema. Laos areba que está no foco como né. Sistema que você cria anterior na sala teona. Famoso discussão para Catebes. Bancada governo da agora, atu sobo sistema dane. Sistema familiarismo atu sobo dane. Oke, para lai. Aku pada konteks timor para bele, hareba kor partido ano be. Oke, para lai. Itu pasal lima lai ba sirna. Oke, dia. Ita recruta so bensira ya utama governo pano agora, hareba be akor nebe mak Australia no Timor Leste halo. Ita base ba libro manual be iha. Au hakara magida diskriminação le doni do processo. Au hakara donu magida ita bot behan Iha governação CNRT ninian recrutamento todo concentra bagi instituição Estado ninian lebe akar assume papel ida ne makalo recrutamento. Mas ohin loron hau mos deputado ne mahu sifoho hau rona iha fatfatin recrutamento ne ba fale iha quadro kunto sira ne be maka forma NGO ida iha ne ba bahalo recrutamento ba ema atu ba Idane sala tebes idane bande kunto kantor ke informasi idane kita hakara kat hadia ita representante povo ya parlamento ita la bele folha fan falso público Ita para lai. bancada kunto sidau kal discriminação sidau kareba partido ano be wahira kan atu recruta ita na jovem sira atu ba estrangeiro serviço Public magbela for julgamento. Ita bot sira hal recrutamento e a discriminação ou a discriminação. Mas vai hira kan ita bot timin tamatona a discriminação. Ida nem maka tu responde kata ita bot sira hal discriminação. La os ami makole vai hira ita bot sira timin ona kata dan. Atu mai halo. Atu sobo sistema. Hadia halo fal sistema na be malari. Mas vai hira kan acontece ona baku malu, tuku malu. Antau idane haturu kata kita bot sira halo na diskriminação ni hane. Public maka tu juga ita. Ita la bele hareba questão da comanda kata diskriminação. Ita bot hen lai. Ita lebih hareba ita ne zobe sira kan bakumalo iha momento kesu ne ba label dan kata kirene kata dia ne ma diskriminação. Ita para lai taruh. Ita para lai taruh. Ita bot sira malah encolher kana ba Ita diskriminação. tem fa informação. Ita tem fa informação ba povo kata dia tem que presa Informação sera ma kita tu fahe. Informação ni ena baku malu ne mita tu fahe ba public. Public are hela. Label hareba ne forma lika mai. Atu retorika Ita rona hau lai Menyelabui taruh. emane itla lika. Ita rona lai. Ita pating peratu menyelabui. Oke, ita pasal lima lai pasir na lai. Dia hau fo atenção tamba ba grupo A ho grupo B. Kata bahira grupo ida kuliah, grupo selok tem que calma lai, tem que rona lai. Ya tempo ruma na beha fo pundada tu pele contra malu, bak ita bol sira pele bokan ya.
tambah selain itu dia kontrasang ba conteúdo né, almost la consegue atu capta, ita pode ser asumos, bela la consegue capta tu hatan ba malu. Então, molo kita continua com a criteria atu alo recrutamento ba serviço na itu ba Austrália ou ba fatin selo, awa cara ita pode foto kita pode dia opinião contrário cara suporta com a política na CNRT me da né, kata cria uma condição desde 2011 até plano de 2020 com o enquadramento legal e até ona nós precisamos ya condição deve ser yang kata sira ahuti ona cria condição em momento luas saya também temos ser dia observação com o assunto luas ini Dia, que ne perguntan be furang no pertinente. Auto ate tendeit katak. Prosesu tomak ne be maka itenia entidade governativa liliu se fope halo ne banati ba regras liliu ba akur ne be halo entre Estado Austrália o governo Timor-Leste. Nunemos auto ate te katak mecanismo ni procedimento sirnene sempre banati ba aspectos legais ne be ia. Também quando ida colhia com a questão da discriminação, cá é uma bacumalu, quando ia é uma ida da rua bacumalu, né hamosona caso civil, lá é caso crime. E não ida outro até na kata, se cara ia caso civil no caso crime, nia naine ma Ministério Público. Não ida outro ia direito a tubele, para defender ida nia direito né ia tribunal. Nebe quando cari ia parte ida masih tine direito violado, dalam mana ita ba tribunal atau ita defende ite direito. Oke, kari senete sidau entende kari kon ba kriteria saida maka governo agora halotir conhecimento se. Tambah dari mah hau kara acrescentan hau nia malo kini nia intervenção do ohin. Kona ba kriterio saida maka ita Timor wan zoben sira trabalhador sira tu presença para bele ba serviço ya Austrália. Ninia kriterio sune ame kuliah bazia ba iha manual operação, livro idane. Acordo jane halo hona sangrua entre Austrália e Timor-Leste. Ita colher base legal. Ita bela harede mak informação buat selo kita interpreta buat selo. Então, nina critérios mak agora dada kita implementa ila Timor-Leste ne. Atu di prensa requisitos nebe maka halu kia ona acordo entre nação Austrália no iha Timor. Nebe ita colher base ba idane. Base ba livro operação idane. Nebe Austrália Timor ne cria ala acorrasi. Tamene mak kusuba maluk deputado oposição sira. Ita foi informação ida, hakara haklak informação buat tembe positivo para a comunidade. Ita bele aplicamos, deputado sira bele aplicamos ida né. Ajuda governo para aplicamos ida né, hal sosialização, bahalo visita eleitoral karek, hal sosialização livro manual ida né. Ba itanya comunidade sira jovem sira perhodi compreende preparaan wan hira kon hakara serviço estrangeiro. Mais ou menos critérios saida maka ia componente livro nela. Ini critério maka hanya sanundar sira Timor wan primeiro. Helaya Timor, depois segundo macanina idade né mais ou menos 21 a 45 anos, depois saúde dia, moras tuberculose na ilha, idade é critério sira, critério, ia passaporte, depois ia tem que ter inglês básico tem que ter, tambah seribu si Australia tem que ter inglês, seribu si Korea cara tem que ter musliman Korea, idade é condição agora o governo cria ona anesan treinamento betna zoben sira atu bele aumenta tan sira experiência capacidade pode bele para competir ya serviço ne baia Korea na Australia ini criterios makinane. Ok, então os pacientes têm critério então não estamos sendo muito bom ser questiona kata que seja a maneira de lá dia discriminação. Questiona criteria base seleção. Ami questiona maka implementação ba criteria ne. Tambah sedang ami questiona jane. Ami la questiona kata atu haruka jovem serba Israeli uru la dia ni plano CNRT ni aliado e aumento na ba makadu ne. Ami questiona mak processo ne bema atal seleção. Ami hansa to agora hansa ami hansa bingung ni tuan. Ulu quando hal nem oi hal ulu hal recrutamento ne buat tidak hara hansa dingin adem ayah. Nikmat hela. Mas ikusnya kok tiba-tiba kok panas begitu. Ini tambah seda. Ida nemak ami question. Tambah seda mak to emat serbak mat. Ida nemak ami questiona. Ami la questiona kriteria seda mak yang apa. Mais ou menos implementação seda mas depois tira questiona real. How apa kau yang ami kolila daw. Ni implementação.
né? Seleção, atual seleção, itu tem seria vai buat nerua. E a seleção, não mostra recrutamento, buat que ela nessa. Agora foi ia fazer seleção, nem vamos ter problema. Agora kita colhia quando vai critério, sem ter reunião aliado. O governo anterior mais tiona halu tiona, ninia buat balu que lá completo. Agora critério ni imbes kamantan lá, critério ni hansa todo antan falo. Exemplo dele, quando atu batuir teste Saudi, how lá tem? Se cari ulug maka governo anterior como ia tempo na ba. Sei. Oke, taruh narasi kursi senerde, kalau ada kriteria ya. Se aumenta também. Itu hari kriteria jernebe magohin colega taruh atau ya livro, ne kriteria nebe heta nona concordância entre nações rua, pele implementa lá é problema. Problema maka talvez ia nível política o insado interpreta a tu entende critérios cerne para depois já implementa né lá hamusu desentendimento ka é macelo ka ou é macelo jovem cerne bem mas sente a tu sai beneficiário da política e da programa e da né sente injustiça e o processo de recrutamento nem laran também maka ita bele hare kata moço ia público ia problemas entre jovens sira não temos entre jovens sira ou equipa na bem makahalo recrutamento segundo ita hare kata ikus nene governo ida oitavo governo hare kata único política bele resolve problema desemprego ita ne railaran maka tem que lori jovem baliur e lori los buat neh nesan ba halo ita boluhan lusa informação halo recrutamento bobot iha toi ha município serne jovem sira todo bairro ba para depois halo resisto to ikus mas sidau que iha coordenação de dia com si companhia serne beca ou nação ne be precisa trabalhadores ne hira maka Austrália precisa tu lori ba mas ida lori processo de recrutamento seleção ne ba to município sira ida ne provoca sai polêmica ou de halo sai problema ne sai aumenta po oitavo governo ita baseia critérios ne maka o acordo ne maka baseia para livro operação muda né quando nação rua halo pelo menos acordo ne harus kita katina nida timur akan haruka agora atu jovem hira ba Austrália Kita rona lain explicação. acordo ne kita hira Kita rona explicação lain. tina nina ne haruka hira bancada governo agora tu é base recrutamento é base tama saída hakara kutu tu participa lá os asa governo anterior para asa buat cara tu hilimalu nela iya bancada governo agora Hawane ni foi da colia quando bagi maya ne. Hawane foi uma deputado. Ami batot iha base ne recrutamento todo tu participa agora Kita kita rona mau saja lain. harga implementação critério la preocupa lo what implementing base apa critério se memang acordo ne memang ruah halutiaona nasa ruah halutiaona itu base apa critério sila ne la bela implementa la bela se faz critério legal ne iya ando ne contra tambah requisitos ne memang kan nasa ruah ne halu iya tiaona itu base apa ne se implementa la tu faz critério ando ne salah botina tentang governo anterior halu politika dia nasa ne ida ne mak bancada kunto agora sub sistema ne la que prepara buat ne bebê que até morar ne Oke, kita para senhor lagi. deputado Oke, labot tiga. how iha informação ne barak tetedes públicos barak tetedes amene jovem sira barak tetedes mas husuba ami hatetenes ne ami ba resisto barbarationa ami juramento barbarationa mas to agora ami sira upade haru kami ba juramento maka ami seba dengan kata kirane o mai bela mai poti sino deputado how kan itu motivação karo kan dengan
Dia foi juramento, depois? lá caro filha fala buat critério serembe maka agora ada dau asal dua halo. Awak for resposta. Awak for resposta by ita bot dia. Politik ini Suizu recrutamento ida oni ita bot yang kata la halo di sao. La partidariza assunto recrutamento ba. Não, deputado, ele não quer informação. Ele não quer colher. Jovem Sirato Ba comunidade toma kata bulia foi juramento ni internos partido ida ao né la merece para tu colher filha fala critérios deve makatu ba seribu trabalho para Australia né la merece para colher né ita colher ba critérios saída maka nação Australia Timor Leste halo implementa né los kala implementa mak basia ba critério né mak acordo mak saw na lutiona et la bela generaliza kata pihan junta juramento ita bonde politiza né tensão por tema colher buat né Ia televisão, ia media, sai, kuliah kunamba, ia processo. Sirbalu consegue atingir. Bombarai to sanulu resim walu, la liu fali. Sirbalu to det sanulu resim lima, liu fali. Itu bot beli explica bahau ne kriteria ne saída. Sirbalu, halai, ne público televisão magforratene sai. Balu halai to 30 putaran laliu, may be balu 15 putaran liu fali. Ito bot beli explica bahau ne kriteria ne saída. Ina ne para ito beli hatene kakak ne maka implementa los criterios konamba recrutamento ida ba ila iha diskriminação la partidariza processo recrutamento ne maka ita berdehan ita fo ba buat nebe publik makhalo avaliação ne Oke dia, oke itu entrega lah Hawa kana kuliah basador deputado katakdihan. Depois Dr. Antonio lah Por ya. exemplo, usaat to iha 18 balon to 30 laliu idane informasi bersalah. Emane be mak kita bot kuliah baita bot karimos emane informasi salah baita bot. Hakara kuliah nasane. Kriteria ne bakon bak usaha bomba na ini yang purja di mana. au nonton iha televisão televisão maksala berita maksala Basia faktus be mak ihane. Aulin faktus ni hatu duhela, senhor deputado. Aulin faktus ni hatu duhela. Saya buat nela los, ema kuliah televisão e media nela los. Ita buat certain foto tok medida rumah hode responde by dane. Ita mai to hene ita mai kuliah val ne harusnya. Ita mau responde to. Ada to media. Saya kadang orang ema kuliah tiang mai ita mai kuliah val hene. Ne retorika det gare. Oke, kita para lah. Lausan sen deputado. Kita rona lah se. Governo anterior dona linha serviço. Kita kan hamus idia ni Kita rona lah se ida kuliah ida para kita bela rona. Kita kan hamus idia ni kontibu. O sila itu kuliah depois kita entrega para Dr. Antonio lah para politik opinion. Hawakar aku tambah lera lai. Tambah ida be usaha ne. Ini kriterio mana oferta diferencia. Nega, ba mana ba feto. Mana por exemplo 30 push up. Feto to 15. How bingo Ita rona lah. How bingo na agora kriteria. Ita mau suruh nanti lai. Lain dia buat tidak bomba lainnya. Ini saya bomba lain. Tambah sedang hamus bomba lain. Dalam rumah ada saya lebih aku simun itu dia trabalhador bayar naba. Dia orang itu buat cerah, itu buat cerah hukum. Hatu dona itu buat cerah incapacidade. Hodi halo recrutamento. Nema agora sudah hodi kolia. Kita rona nanti lai ini abek. Ita rona lah. Saya itu mau duvida. Oke, Hala duvida. Sampai baju kita duvida nih. Esse processo nema famoso duvida los mehau. Famoso duvida para público. Kita rona lah depois ni. Oke, Senhor faz favor. deputado, itenia Kita rona lah ya. debate furak de TV, mai be auto te katak. Saída mak se fope halo bai dina trabalhadores ira, nena fatim ba banati, baia memorandum of understanding, nebe assina usi estado usi governo australiano no governo Timor. E tecnica administrativa sempre banati baia regras me vigora. No ia tática operacional. Instituição se fope sempre haleu município todo, atu halo sensibilização para documentos tirana bem ia diona no halo recrutamento haleu território Timor Leste larang
Filahias basaira mo isyo deputado Colia, kona ba bombaray, kona ba la bombaray, how that attendate kata, karik ia malu balong ka trabalhador balong nebe, sinti sene direito ne violado no latu regras ne, na fading ami uso ato lori ba tribunal, ato neber defende itene direito tribunal o klayang liudang. Okay. Obrigado. Hau hakara ko na ba? Molok ita tu kuliah hau alerta dalitan banghira grupo ida kuliah grupo selok tengke ronalai para osina komunikasi na bele laudia ke first of all. Hau hakara atu hare o sidane perlu di hare di dia tambah sama que ami contra processo de recrutamento. Primeiro, ane sohonhe buat balu hau toana. Segundo, desde o governo sira liu bagoto recrutamento sira ba jovem sira haruka ba Austrália né foi uma primeira vez e terreka to bateste saúde né ba bombarai ho halai Karik uluk lalautir padrão nepe ia acordo larang. né tehelai ohi loro mak musu falida né hatulu saída tambah sama kami dihan kontra. Tambah ami hanoi katak jovem sira tu serviço na ba la osa tu sai força militar, polícia ga o na ba. Ite heteu na mecanismo e memorandum of understanding nene i ha na mecanismo sira teste ba saúde nian. Nebe bele hatudo ona kata jovem sira preensiona critério, nebe sira recerne saúde físico pronto para tu bele pa presta serviço tu ir companhia ne haruka. Mas ida ne acordo ida nebe estabelece ne hatudo incapacidade de governo ninian nebe atu halo política ho nação ida nebe oferece nini serviço mais ne tambah hatun dignidade itania jovem ser ninian tambah atu ba serviço iha neba tem que precisa halai no bombarai atu considera de dihan kata kita ne jovem sira ni capacidade mag bombarai de to halai de para depois atu balba serviço da Austrália. Ne incapacidade de governo ida agora, membro governo ida nebe, tutela ba assunto ida ne, para depois atubele halo concordância ho nação ida nebe mag oferece serviço. Tambah sama ku uluk-uluk sir liutio na bane ne sir belissimo. Agora precisa fale tem que bombarai, tem que halai. Intenção na saída. Okay. Karik Suisi governante bele explica. How will explica claro o tanto para senhor deputado olho com Tambah saya nama tem que bombarai, tambah saya nama tem que prioritisar física. Despa atu itna jovem sira atu estrangeiro né e a etapa ida rua tolo kenas. Hoje senhor deputado kuliah kata dia bomba raine nel aos tes pa saúde ni tes que sata na usida né. Etapa primeiro maka tes físico. Tema bombarai. Tam físico, bomba raine tes físico. Okay. Tamba baia ne ba at serviço ne batoran ku ai fuan serviço 8 horas semana na hamri Mermera que o café la bombarai de maneira. Tengkarona. tes físico ne critério ida de critério primeiro etapa primeiro Mas serviço imagina quando se tes Itarola. ameno na itabo sai tepota corona ida ne mo itabo duvida ne corona te lai para me explicar claro mas eu compreendo de dia ana sane tamba ne etapa primeiro ne be maka tes físico tes ne físico tes pane quando liu tiene etapa primeiro ida ne maka quando liu então se vai fale exame de saúde linear tes médico linear ida ne tes médico linear fiar kata nessa tamana ba iha etapa memang kan kata yang berhasil ona par nasa saúde dia fiar kata tes mos língua né bater de primeiro né mas tes físico né bom marane de critério entra ia berlibur lá ia kira sana akhir ke sana akur nebe halo nasang waninya akur halo ke sana nebe ita mas tabel langar ida ne Okay. Henlay. May pergunta. Okay, henlay. May pergunta tambah saya nama tem que teste todan ida na sana. Tambah serviço Australia mag todan liu ka. Pergunta diangkat dan tambah sana mak tes bombarai laos pates militar ou polícia Ninya libur manual operasaun ne hakere kira ne sana Ne hatudu kata ita niya. ninya requisitos ne kira mus Australia no progresso ida ne makar assinatura ne maka kita basia mak kriterio ne hati auna etapa primeiro teste físico em inglês kata dia físico teste ne itu teste primeiro mak bombarai ne lai koko ni is koko ni ring sirane ida ne precisa duri ne precisa tertebes ida ne maka governo Australia precisa ho nação Timor Leste Australia agro acordo ne
tes pa segunda etapa maka ba tes fila fali baiha. Ansan psikotest. Ya. La compra psikotest ne tes on baitna IQ, tes on baitania Saudi idane. Perida rono idane, kriterio ne abi baseado livro idane. Governo harus baseado livro ne makalo. Idane ne legal tertebes. La contra in la viola buat tidak. Nebe kita lebih generaliza, fila fali buat politika ini pa fila fali buat tidak tekro krisnian kalau kue. Oke, may bahana pergunta uin tamba servisi Australia todan. Tama lemak tengke teste fisico, teste itania Saudi, teste itania psikologia. Para itania grupo ini bele entende. Tambah serviço, e foi serviço na seja no local program. Nela serviço de kaman. Kata orang kata ne buru kasar. Ita kole kata buru kasar. Ita ne baku em nai fuan. Laos bakuda, kuai fuan. Ne serviço de batoda. It la bela compara fila fale Timor Leste, lori boteina baku ya café ne ba depois das casas até ora só toma baku fila fale. Ne ba Laos, ne ba on time. On time biasa buat tekan 8 horas na ne on time serviço non stop. Antam precisa física de dia. Kita boleh dapat compreender dia kene. Ne bomba lain harus buat orang ida. Bomba lain atau mensaje kesehatan. Itna saudável kalai. Ne makoni bas ribu seleba. Tambah kriterius lebas mai Rusia Australia. Oke, jadi bomba ne los bombardeiro, bomba rai para itabele força na fatin. Se argumentos ne hau dala para gatu ladun simu, mas ne tamba acordo ida. Tamane makauhin la questiona ni henba, hau questiona capacidade governantes nebe halo discuti ho governantes ida nação selo nem para tabele estabelece critério ida hanesane hau questiona magidane ida naba hau da questiona magidane capacidade governante ne hatudu governante ne capacidade da ia se razão também henba serviço bota serviço kuai fuan ne insulto vai ter jovem sira ne insulto Tambah saya dah. Sehingga kita bota sehingga kita jovem sira que morre lima red lá serviço Gente buat kau se insulto saya argumento ne insulto ga jovem sira ne governo anterior ne sene ne pasal ne buat halu dia. Ita buat Ramane makau dehan ne. Ita buat serem sedau kriya. Au questiona capacidade governante ida buat capacidade governante nebe. Oke, ita para lah ita rono to Ida incapacidade ide nebe. Oke, ita rono karik dia bele explica. Anu, tá certo, senhor colega, senhor deputado, Patricinho. Ita quando colher, hamos critério, né? Quando hamos critério, todo mundo tem que bombarai, tem que halai, tem que hal buat nebe maka, ita belian katla precisa atau halo, ne haturu dunia, haturu claro dia kata ita nian, buat nebe maka governo anterior lah halo, agora moço falia governo de agora. Lolosnya ne claro hela haturu hela kata ita nia capacidade. Governante lato per atu hodi colia ho agência de bem atu simu entre trabalhadores sia Austrália hodi hamos to critérios sirahan sana o ka keta iha ona quando iha momento hamos critérios ne tambah agência o agência de bem simu entre trabalhadores sia ne começa lá confiar ona ba itania governante kare ida nem maka sai preocupação e hodi hamos critérios sirahan sana tambah uluk na iha tambah saya nama agora iya. Foi mak tina inda ruan ini mosu. Kari kita itania recrutamento bal ke narsa i maladun fiaruna itani governante. Lalu kita bakoli ema belian los. Mas dalu ema la fiaruna. Ida nema kita ba mau se kolega sir nebe magora kair no hukum. Hal to ijame. Los tambah saya nama kriteria siran sana mosu. Oke, sira bele explica. Kari kana sana tu informação mos kari kau bele dian. Kata ikus ne servisi Australia todan duni haulatene bela confirma kalai kata sira na be mak uluk ba Australia ni problema bot mak idane condição física la igual ho servisi na be mak ya tamalema acordone depois hasaetan ni criteria mas akan confirma kare kidane mak ita bela justifica Akar justifica tane atau acrescentare di honi trema sangue de kohen akar kanesane kriterio ne la ostimor wam kalo la osat serviço ba kuai kuan ermera o bau kau o kunu ya bau kau o enaru laun ne ba serviço Australia kriterio sirane Australia emane governo mak fosai dane anto ita adaptade itu ya ne anto acordates governo de halo significa se acompaña sira uso idane depois ita la prensa sira la bele simu quando la prensa de que se deve makasira sirine emane governo fosai ita la prensa ne ita la liu governo ba tu liu tamane ma emane nação
Laos distribuição para o carro, Los Palos lá é. Nem distribuição estrangeira da Austrália. Precisa pensa requisitos de mesmo que o governo for. Halo acordo tem o Timor-Leste do governo. Tambah de maka hakara kuliah sana. Buat tidak be. Tes físico né? Laos kata biar hansa pa militar lá é. Deve quando ba kuai fuang né? Bele toda ni fali militar. Quando horas wal ni alara, dama hamrik de kuai fuang. Dama turet kuai fuang. Aguenta kalai. Tama ya governo anterior haruka ma palumba la liu secretary dan sana. Entang para ma filatia. Balu moras filatia. La aguenta filatia. Tama ita bosan lahare di dia. Lahare di dia ni sauri na sana be. Ni fisik na sana be. Antang ida ma agora mekanismo ita governo cria ida né? Atau alusa per atu bating saudável. Tem física dia. Para bela basribu semna raina ba. Tama nelor timor dan narang. Tama hau lobo ba molok sire be kon liu. Tama sire basribu semna ba. Nuda heroi ida ba na South Timor Leste né. Heroi ba desenvolvimento. Heroi ba ekonomi Timor Leste ini. Tama de nema kita perisa mana tituir kriterio saya maka governo nih lutia ona. Tama requisito sirene mah Australia. Ita nuda tala dosi tinggal tuir sini akara. Ita nasong ila bilo beri kami nasong. Tapi saya dah nasong Oke, kreatif. mas bem, o ensino tem kata net kriteria nem tá bele minimiza, mas bem também governante sira mas clai capacidade atau halo lobby kalau apa kriteria né. Nawe lobby, ia capacidade mak lobby to agora é uma bane. Dia capacidade. Agora critério nebe mak Australia fone ni critério asrei tat nego lansa. Nego mak manteiga né. Tem físico dia. Tam hareba timor yang timor wan anterior palumba. Mana bas ribis fulan rual aguenta fila fal keras. Proses pemerintah fala Agora, processo ida é uma tua serviço ia Austrália, né? Cooperação né? Estabelece começa o lugar da zona Laos, o governo ida agora mas foi em Balobi para a taruca jovem serva serviço Austrália, né? Lá, né? Itu buat ni pensamento falha itu an. Tambah, né? Hagu kira susi o yang odehan etapa primeiro baque de 2012. Mas bem, nelos pensamento correto, né? Também realidade a necessidade dos companhias sira Austrália, depois introduz para o governo Austrália. Hawa kan hati kata keren as pensamento haunian lau. Ida ne, ia anterior ita bos sira haru governo agora mas foi ita bot no lobby fali, ita bot ni governo no lobby fali aturu ka pe jovem serva serviço liur né? Mas ita bot ni pensamento kala sai tuan tambah serviço né governo sira ulu queda so si senerten ni tempo jovem sira ita haru ka ona ba so que ita la discuti né tambah lai problema jovem ema recrutema ba né la public lai problema la story malu la sai televisão né galera ema la problema tambah processo de recrutamento né problema entre ema serneho sira be recruta ema né balu merece tem que liu la liu fale balu la liu mag liu fale nema ka ohin foi pública beita tene mas processo ne lau hela tina ser liu bakoto e la liu hosi teste físico ida nessa né agora ida selo ita belissimo bele discuti de kata tempat razão física ho companhia sira hotu ho ida né ita belissimo ida né mas haus hari na fatin bahau pessoal hauladun simu né galera hauladun simu tambah labele sukatet itenia jovem sira ninia físico né até terlihat ka atuba kuai fuan kaserne né halai ho sei mekanismo seluk bot seluk nebe itebele halo né depende ba capacidade itenia governante sira o insama gato bele halo tower menawar ho masira de oferece serviço né para ho de bele hare idene e how desafia na fatin itebot sira nebe car governo para depois atu bele hare to mecanismo o insama ga dia gliu fale para recrutamento idene para depois bele halo itenia jovem sira na fatin bele ba Ok, cari que doutor Antônio bele Senhor deputado, hau tate kata hau simu desafio irekne, mai be na fating hau tate kata ia memorandum of understanding ne be ma governo rualo, o companhia halo ne claro teteve satu ria manual operasional ne be ia. E depois, agora liga fale ba oi ate kata test físico tes psikotest, tes saúde, nem importante teves, tambah ne critério nebe, maka companhia ser uso. Tambah saída ma companhia ser uso ansene, tambah na realidade
itene trabalhador se uluk ba quando mora depois ir fila vale. Precisa itu tu akleang no atene katak. Laos de Timor Leste maka ni trabalhador ba serviço Austrália lá mas bem ia nação Sanulo Sudeste Asiático né Timor tamaia urutan da rua né significa kata Timuruang na beba serviço Austrália né badinas de tebes horazão ida né maka companhia ser sempre uso mas Timor Ida né maka responde Bahia Austrália Ida né maka tu responde kata kriteria ser ne bema halo né lá precisa kriteria fong ne bema halo lá precisa tamba hate teteona kata Austrália contente e Timor badinas serviço tam ser uma critério ser nemoso senhor deputado auto de kata nesse critério nemoso responde itu box oi auto de kata saída tambah saída masih que tes psikotes no tes saúde tambah companhia ser uso atau eman bem bahalau kenar serviço ku aifuan ya Australia ne ni saúde ne tem que dia atau ne Nia Saudi dia, para nia serviço dia de badina vale. Austrália, hodi precisa na fatin ita. Se kari que emane serviço lá dia, ita na tama nomor segundo ne dia. Se quando makla dia, emala precisa ita ona. senhor Se deputado agora hawa kara senhor kolia deputado hatu auto de kata kata kita se ni cari critério ne ma ita lalo tu maka maka companhia sira masih la simu ita trabalhador sira companhia sira Demokratik se Timor-Leste. simu. Oke, los, claro, ya. Companhia sira simbol tete yang kata ita tama ya segundo lugar. Ne hatulu kata kita Timor Oan badinas e força serviço. Ne mahor tama, mas não somos critério da ne. Correct, Agora. okay, correct tambah número de desemprego. Australia precisa trabalhador para liutan, o serviço nebe toda liutan. How hanu serviço ne na fatin itania serviço hanesa na fatin hau. Itania contrato sira quase que ita ba serviço ia dentro da maku ai fuang ne. Quase que na fatin hanesa ulu. E Austrália, agência é Austrália, agora sinti seda tambah itani serviço dia. Agora tambah seda mak buat ser nemusu. Ne habel dia na fat, ambi mikusi amenia Hanoi, ambi pestiam ni kata ladung ia capacidade na to musi. Itania membro governo ser bem mak tutela ia serviço dia ne. Para ator lobby ho ema. Exemplo que kita ma agora, ema atu ba serviço Austrália, nia tem que selu rasa karantina. Ita pode ser até selu karantina na hira. $2,500. Seni basel te karantina fulan 5 ni Hau aku. kantor informasi ko na bat 2.500 satu bat. Oke. Obrigatório Oke, karantina ita nona ne. keras Ina counter. ite bota bele jornalista lai tama ida ne. Isu ira ne besidau kulos. Hawa kara ita kole buat ne belos. Ita la bele kolia ko na ba isu. La be itu na informasi Sei ne isu ko dia ne, spalha ona. antam ita bota Ita media pobre sila manu fosa temos ini. mane. Media fosa e publi. E E secretário de Estado rasig mo sima kolia. Ho embaixador Ita Austrália rona kolia. lai, ita Se rona agora lai. ita bota ser kolia fal dia nela los ne. Antam ita Governo- bota ser tem ser fila fal. How te tione. Ita bota ser la dunia capacidade na to onkare. Ita bot pula ko na ba capacidade o incapacidade Oke, ou ita nona lai capacidade. explicação lá, ita nona Nina explicação. importante makne. Governo tem que hakar sebazia ba acordo nem mesmo que nação rua halutia ona atu haruka itania trabalhadores atu para serviço estrangeiro. Ida nem que importante. La os debate ele fala ba capacidade ou incapacidade. Importante maka acordo nem mesmo que nação rua halutia ona ita tem que para tuir para que Jesus sirane pode prensa para bele haruka ite juventude sira ba Oke, ya. oke. Austrália ba. Ida nem que importante. La os capacidade ou incapacidade. Se te bot falar capacidade governo anterior capacidade to NB hal milagre para kona cria kamu trabalho para kona Timor Leste tama sada porcentagem be empresa ne aumenta nebe itra lika tu mal kata capacidade kata ita bosira mak matene kliu now ita ho do tu ne agora ne halai ba iha relação bilateral nação Agora kolia claro. How kan responde tan deputado ni Luis ni kolia. Kata governo anterior ia capacidade maka oin hati dengan empresário ia barak. Ini kolia empresário. Hatu do kata que governo anterior ia capacidade. Agora, ne ai foi merda kolia. nebe ita bot considera governo agora ai capacidade ita bot ai capacidade Oke. governo senate momento ukur mana capacidade liu ita bos halor sari milagre sari Timor nebe itania se ia na capacidade bote tebes tama sari mit agora na fating itania Timor osa na fating estrangeiro tama saida ita bos re antero ne bala cria condição la cria fábrica de Timor Lara la cria indústria de Timor Lara lá ya plano nebe feito lá plano nebe dia Oke, ona ida ne. tane tama dia nema Oke. governo agora hare buat na dia Hau Oke. su pergunta ida. Bahira makita bot sira cria fábrica em Timor.
Bahira. Bahira itu voucher ni governo tu cria fábrica em Timor. Por resposta lá. Atu Oke, cria fabrika oke. Bahira. Laos Bahira. Bahira. Oke. Nenek no bebek se cria duni dane. Se cria duni kamera trabalho. Oh, Jack, sei oke. cria. Se cria duni. Tamade na sauna Sei cria. How sa. não é cara itu voucher ato. Se ita bos rama ki antero cria dia ona kari. Ami bazia badam la tuir atu hamet ni utang masih ita bos rama la cria. Ebe. Ita bos rama momento de bane ansa kuat la kam trabalho na Timor Larang. Oke, Então, então, emang na sangu saida. Oke, Kriterio losa saida makal sila husu. Itu voucher ni membro Oke. governo sira car governo tina hirana. oke, losana ita pasaliman lai ba sirna igual. Tina hirana. Dia, ita bangsa fali. Tina buat tolo boleh- halola saida. Kita buat Amos boleh- saida. Oke, ita Pro contra ideias e assunto, ideologia, política, justiça, defesa, segurança, economia, social, educação no cultura, exclusivo, crítico no construtivo, TV e debate, sai inspiração para o futuro. kalan dia kepada telespedor Sira Nebe 6 kali hari Timor Nyaran Tomak spesial basir Nebe kalan dia kira na studio 3 televisão Educação Timor. Ita soro fila fali malu ya programa debate. Hau teliote hanya sebagai selori program ini durante quase horas ida ho minuto tolo nulu. Ita se rona do acompanha debate nebe bye ita halo atau diskuti konaba assunto importante assunto nasional e etnirai. Debate ini objetivo atau rona perspektiva husi tania participante sira nomos atau rona saida maksirni ideia konaba assunto rumah e mos orsida ita se rona konaba saida maksira sugere atau ia futuro itania nasaone belegere nia programa desenvolvimento nasional sirodiak. E molok ita atau introduksi tania banyak importante iane ya grupo pro no grupo kontra ausi te bot sira ita pasalima laiba itania programa debate. Dia kalan dia kita naik ita sekulia konaba vantagem no desvantagem haruka trabalhador ba estrangeiro. E kalan dia kita naik ita ona grupo pro husi partido Kunto representa husi itania deputada Antonio Verdial kalan dia baita bot dan bindu ba studio 3 nomos itania deputado Luis Roberto kalan dia baita bot dan bindu ba studio 3 e nomos itania grupo contra husi partido CNRT mesek deputado ya Parlamento Nacional det itania deputado Patrocinio Fernandes dos Reis kalan dia baita bot e bem-vindo dali datanya studio 3 itania bainaka ida mos na fatim si CNRT deputado Ricardo Batista kalan dia baita bot bem-vindo ba televisão Educação Timor dia kanasang hawa introduksiona hausi te bot sira atau bele kair mikrofoni hause hause grupo pro kona humayo si kunto Dr. Antonio Verdial no senhor Luis Roberto desde primeira governação até agora o oitavo governo constitucional sempre prioritiza programa ida itabolo minimiza número de desemprego e a Rai Timor. Saya mai tenia perspektiva kai tenia observação com a política idane. Tambah ita tenia kata desemprego sempre sai problema ita ia tenia Rai. Pergunta furak atau até tem kata tu ir ponto de vista a partir do Kumanek Kabura Jundar Nasional Timuruang pada ulu kalau rita tu compreende lai saída mak emprego no saída mak desemprego emprego ana si itu tane kata mana be serviço oni kebit profesionalismo o objetividade atau etang osang usinya bos kan ya patrão desemprego se brinca kata mana be lai serviço oli yang bahasa kari yang kata pengangguran laia vencimento. Ida nema perspektiva Partido Kumanek Abura Sunda Nasional Timuruan. Ita ni ponto de vista con a governo ni politica nacional durante ne atau minimiza ka menos numero de desemprego ita ni arelar. Dia kau ne bonoti ba rona in sira bancada governo ini perspektiva ba politika saya memang kata usa para tu bele haminus desemprego e tena larang ita hutu hatene kata ki ha governo anterior
ita halai ba iha lei serviço na cidadania na be aprova o Parlamento Nacional iha 2012, com lei número 4 para 2012, Parlamento Nacional aprova lei heneba com a serviço na insira e iha artigo 77 iha lei laboral ira refere heneba governo cria mecanismo halusa para berakan trabalho para itania jovem sira, itania cidadão sira, liu nasional ou internacional. Então, iha político anterior iha tiaona começa a usi governo Fratelli ninian, governo CNRT ninian, seukun até a data ita kunturna fatin ho plano nebe maka governo antro halu tiaona, tamadane maka ita governo agora ninia plano ne ita atu reduz desemprego terlarang maka ita perzeja hal kolaboração dia na fatih ho internasional sira o di bele haruka itania jovem sira inclui dalam sira nebe maka ho tinan binti baleten ha fiar katak bele basribiso ya menarai neba di Australia no Korea tambah dane maka neba ita bela hamosun ne vantagen dan desvantagen nina vantagen dan desvantagen saida Molo kita bahas vantagem e desvantagem, how balai grupo Belai. Ok, dia pergunta quase nessa. E tem ponto de vista quando a governo política atau hatu número de desemprego e tem rela desde o primeiro governo até agora. Obrigado. Boa noite para a audiência toma. Boa noite meus barros e colega na rua. Sorry. Obrigado para TV, bel bolo a minha para tu bele partilhar menina no em Roma. Mas antes de tudo, how Hanoi tu clarifica tem que tal outro uma los a minha posição é contra, né? A tu dehan kata CNRT Laos contra política a tu lori jovem sira sai no dar trabalhador baia estrangeiro, talvez vele contra procedimentos rumo, processo rumo para recrutamento, bele, mebe lá os contra a política irane, também política serne introduz e tempo governação do CNRT ninian. Hoje pergunta né a tudo essa perspectiva os parte CNRT ninian hareba sai de ponto de vista geral com a desemprego. Assunto ida hanesan isu nasional by ida durante que os primeiro governo de tomai o em loro maka botida número de desemprego nessa preocupação para público toma também desemprego ao ali que precisa tu explica nem significado ou se palavra emprego saída desemprego saída mas desemprego né assunto ida nebe maka exige doni governação ida ka o estado nem atenção também baihira quando ita lai atenção a resolver problema desemprego e atenção rala bele implica ba buat barak bele implica ba itani assunto economia bele implica ba itani assunto estabilidade social bele implica ba itani assunto estabilidade política também doni também sa desemprego baihira governo ida lai Hanoi tu cria condições para bela tu reduz o número de desemprego e número de desemprego né mas sai problema vai ter estado vai ter nação também ita hasuru ita população ita jovem sira nebe macloron kala sira hasuru problema quando vai ser cabo então não é problema botida nebe precisa a tu governo ida nebe e a política dia o isama que tu vai resolver situação com a número de desemprego. Também magai a governação sira. Partido CNRT ninian ita hahu i 2011 ita buka atu haturulu saída maka ita precisa estar ne halo para depois bele for resposta para a situação serne também ita buka haturulu kita ne plano estratégico de desenvolvimento nacional ne be o loro ita bolo de plano estratégico 2000 nacional desenvolvimento nacional 2011 e 2030 e plano estratégico né maka ita projeta ona quedas kata ita ni estado Timor hahu 2011 to 2030 né
ite projeta saída makita cara que tu atinge ba aborda que desoto política o ensama que ita cara que tu resolve a tu reduz números de desemprego ite nação também makia política se ite introduz na também ite reka que ite condição e nação laran ite sida kita foi makukunan ite se tama hi estado Brasil ite ni setor privado ite sida desenvolve o dia no sida preparado de dia para tu bele absorve ite ni jovem sida ba emprego também kita introduz política ida no nek ita halo o ensama bele halo serviço ida cooperação ho ite ni nação vizinho sida o ensama bele ajuda ita tolong ita lori da dau ita ni jovem sida balu bahena ba para além de sida bele ba sai empregado para bele retan benefício economicamente mas sida mos bele partilha mos experiência na bem maka emanian e nação selo e aprende liutan sirnya habilidade dia para depois cari itane nação abambeirua e condições dia sir fila mai sir bele desenvolve an no bele sai emprego na dia que tiene rain no a todo exemplo ba jovem sir selo. Ita pasal lima lai ba resposta pergunta lá. Okay, haubalai itane deputado Ricardo, when deputado Patrocínio colhia com a projeção, governo halo tem a projeção com a minimizar desemprego, ter plano estratégia 2011 e 2030. Projeção saída momento não lilu sener tem a projeção momento não, tu pele reduz número de desemprego. Ya, obrigado. Cara, tatutan tan saída makohin colegas deputados Patrocínio hat koliau, né? Mas vamos a cara fo hansa atulori pensamento itanian kolia kona ba ohin hanesa deputado husi colega deputado kuntu kolia mau tui verdial kolia besau karlori itani hanuin itani pensamento kona ba emprego ho desemprego dalam rumah ita hanuin dia katak emane be max serviço emprego ne katak emane be max serviço ya instituição pública rumah ida ne maka sai problema ba ita dalam rumah ita husu ita nia maluk rumah ou ita nia família dalam rumah ita husu ita bot agora serviço nebe nyedena hau serviço lah ya agora hau lah hal buat tidak dalam rumah depois ita husu agora ita bot atu bane be hau como serviço lah ya hau ba ajuda hela loja ida naba faang hela sasang ida ne maksai hansa ita ser muda ita nia hanuin katak quando behira ita serviço ya fatin rumah los tem serba serviço instituição pública funcionários públicos vai ter ita serviço ne dalam rumah ita ni hanoi dane sai hansa baralha ita ni hanoi halu ita ni hanoi ne kata dan so serviço funcionário público makida tem ser ita ne ma diangkat serviço sekali serviço ya setor privado rumah ou loja ou halo buat selu ne ita diangkat nela os serviço agora hansa colega Patrocínio, colega deputado Patrocínio Coliaunas, ituang kona ba partido CNRT nia plan. Ita hot hatene kata início que das partido CNRT maia 2007 hamrik no dar partido ia plano que claro. Partido barak ia plano, mas beda dal rumah lá ia sistemático. Mas todo ia plano dal rumah dia. Senhor deputado, ita quando colhe fila falei ba ia política governante ninian wahira quando ia hau kolia lai depois maka deputado ini suka kata governo né hau kolia lai maka atu cria condição se condição anta ita bosra criar masalah ne ba hau kolia lai maka ita rona la hau kolia lai sai program sai ita bosra halu tiang ne fat ohin basia baja ba orador hatome hau kat husu diangkat saida maka partido CNRT nudar deputado partido CNRT halu ia momento na ba anta ho akar hatutan deputado Patrocínio ninia lipuamba partido CNRT mai hanaba ia plano que sistemático la os dia de mai be sistemático quando partido CNRT moço absolve problema quando ba desemprego ita ia hanuin para atu haruka ema basir Israel ne ia plano estratégia de desenvolvimento nacional e ita ia mos plano o insama maka atu halo descentralização atu fo poder ba ia kraik para kraik mak bel cria campo de trabalho para atlori jovem serne bel fila fale ba ia ninia município ia nia posto para atu desenvolve nia ita mos la os det atu kolia dane ita mos prepara lei
Ita mos halulei. O insam atu dignifica ita ni trabalhadores sira. Itla bel local campo trabalho, mas ita tem ser que lei. Ida nem mak partido CNRT quando tinha toma ni mandato em 2007, mais que era só plano dia que é claro. Okay. Mas inclui halo lei. E kusmai ia mos plano kata-kata haruka ita ni Timor Wasir ba serviço era di Rone. Okay. Kolega Tarsi. Oke, Hokar Lalaisit. atau introduz dan kata projeção saída maka ita halo. E o plano estratégico 2011-2030 ita define política ne claro. Ita hare ona ita hatur kata ita ne pilar para desenvolvimento e ita nação ne makseda. Então ita define área tolo nebe prioridade nessa pilar desenvolvimento ba ita ne ekonomia nação ne makseda. Bai ita kuliah de kata ita bai desenvolvimento ida. Setor agricultura, setor turismo, nomo setor petróleo. Ne maka área tolo nebe sai nessa pilar ba desenvolvimento ita na nação nebe ita mais antes atu hakat toba neba ita precisa sair de criar condições sair. Também maka ita foco loriba ia tina sira início ne para tu bele lau ba neba ita precisa desenvolvimento ba ia setor infraestrutura básica. Também maka ita hamoso eletricidade, ita hamoso estrada, ba sirba hotu para tu sair para tu bele estimula desenvolvimento ia área tolo o nebe hau dehan. Também maka quando ba hira área infraestrutura ne dia kotuana ita hakat bahia desenvolvimento ia área tolo ohene maka ita bele resolve campo trabalho resolve sira tambo ohene. Senhor deputado, ita kuliah agora para emprego no desemprego. Importante, tu ir hau ni acompanhamento, geralmente tu ir hau ni acompanhamento. Buat neve quando ita liga ba emprego no desemprego e buat tolo neve importante maka ida criação, emprego e arrailaram, rua, reforma, centro de formação e arrailaram, tolo, haruka itane o ansira, ba serviço e lior. Filahias Bahia, Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional 2011 a 2030, buat hirak neuto claro, no ligamos, ba saída senhor deputado Coliane, buat ira mas geralmente ita tem que aclarar, no atur atuna governo tem que lao, mas bem, precisamos ita tem que governo e a sustentabilidade governativa. Arruse primeiro governo constitucional, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo governo constitucional, buat ser nehodo precisa mas sustentabilidade governativa. Senhor deputado, Ita rona lagi si Maurice. O en primero ita molok ni remate ita questiona con apa sada mak CNRT halo em momento no vale usnia programa 2011 e 2030. Governo anterior nebe maka CNRT rasik mak hukun ita labere dihan katak dihan lahalo buat tidak Apreciaba ita bos na serviço ya governo anterior. Tama plano estratégia ne husi ita bot sira hal kurtian henaba. Nebe governo ne sempre rotação. Então, a rotação mais bem niya programa ne hanya samos e continuação mos. Ida nebe ita atu hamusu be dalam dia kita para atu haminu si tenia desemprego sira larang, ita precisa criar condição. Condição maku sita bo sira sidau criar condição nebe dia. Mas que halo buat bara quando foi ita bo sira temi kata eletricidade, dalan balung kaber, mais bem ida ne sidau kata yang kata 100% atau responde ba ida neba. Barak masih faila, buat barak mai tabo sira dam se husik hela, se abandona hela, ida nema ita presa mutu katu hadia. Por exemplo, campo de trabalho ia railara. Desemprego mais aumenta. Por exemplo, 10 sampai 11%. Ida desemprego ne benino num porcentagem ne bote tebes. Criação campo de trabalho husi início queras, CNRT quando cria queras pe campo de trabalho ne dia. Baitanya Zoben sira, sociedade sira, a honen kata governo ba agora continua masalah continua na fati. Itene porcentagem de desemprego ne, la asidança ne, la to ya 10 11%. A tambah dane maka o itabo ne governo agora ne, continua itabo sira, aprecia ba itabo sira governo anterior ne halo, mas be ira ne itabo sira sidau halo, ami pronto para tu, governo agora pronto para tu. Ko per hamu tu itabo sira, itu tu atur buat dia ne dia ka itania sara samfons. Kita pasal lima lagi Pak Dr. Roberto. Ya resposta ko na ba ito? Sim, ahonoy how hein kata governação ida
junto ao PLP, o Frutlin lidera agora, né bele halo milagre, para depois ita Senhor deputado, lá os milagres. Lá os questão milagre. Se milagre makihakari que anterior itu pasal milagre teona. Importante buat tidak nebe. Buat tidak ada Importante buat tidak nebe. obra nebe sama kita bosu husikela. Kundunação não é fácil. Ao Hanoi, Ita para lá, você condições toma, botu totules senerte halo, tamba incluindo política sira nebe, maga ita bot sira agora continua a dar o de halo recrutamento, a tu haruka jovens sira para Austrália, que para terceiro. Ne política sirnebe em termos de enquadramento legal, em termos de preparação de condições, cooperação com a nação terceiro, estabelece ligação com a nação terceiro. Ne política sirnebe senertene ni governação halo hot kera zona. To o em loron ita bo tira tu implementa det atu halo det processo recrutamento mus musu problema barat. Oke, Nessa saída, leha tudo capacidade de governação ida o isa maka tu bele executa de dia política ida nebe maka etania sucessor sira anesan tau hela. Oke, cari corsida Ah, itu não é? bele. Agora pensa, senhor deputado, quando a fila fala vai governo, oitavo governo agora, lá os katakan atu recrutamento betne foi em Sira, cria problema barak. Irene ami counter, ami contra. Tam oitavo governo, hala continuação, sai da maquete bosaria teona. So famoso discriminação. Hawa no em público acompanha ela durante, né? Sai da acontece da bancada governo agora, todo sai famoso. So sistema família halo seleção. Subida, né? Ba halo serviço real. Vai hira a seleção, mas o nosso problema, tudo tem uma catita pode ser falha. Mas se ita pode ser colher dia ainda nela here, né? Hau nem que público mas bel julga ita. Oke, corsida itu Hau nem bel nega, ita bel, como acontece? Né? Agora governo, oitavo governo agora, né? Atu sobo sistema sabe mete bosi da criação anterior. No. Oke, dia Ita kita pode famoso discriminação. Ita pode ser problema. Ita pode ser problema. Agora tudo buat nih. So buatnya pada hari bahas. Problema. Né? Absolut sistema. Ita pode ser kan sobo sistema la tuir dala, nosso problema é sistema recrutamento sistema durante lá ia problema kata sistema né dia vai hira quando acontece baku malu né tudo que sistema Laos areba questão de forma malu né sistema que você cria anterior na sala teona famoso discussão para tebes bancada governo da agora atu sobo sistema dane sistema familiarismo atu sobo dane Oke, para lá. Aku pada acontece timor para bele hareba kor partido ano be Oke, para lá, itu passa lima lá para sempre. Oke, dia. Ita recruta so bensira ya utam governo pano agora hareba be akor nebe mak Australia no Timor Leste halo ita base ba livro manual be iha Ao hakarak magida diskriminação le doni no processo. Ao hakarak dono magida ita bot dehan Iha governação CNRT ninian recrutamento todo concentra bagi instituição Estado ninian lebe akar assumi papel ida nema kalau recrutamento. Mas ohin loron hau mos deputado ni mahu sifoho hau rona iha fatfatin recrutamento ne ba fale iha quadro kunto sira ne be maka forma NGO ida iha ne ba halo recrutamento ba ema atu ba idane salah tebes idane bande kunto idane que informação idane ba kita hakara katu hadia ita representante povo ya parlamento ita la bele folha fanfaso Ita para lá, bancada kunto sidau kal discriminação sidau kareba partido ano be wahira kan atu recruta ita na joven sira atu ba estrangeiro público magbela for julgamento ita bot sir hal recrutamento e a discriminação ou a discriminação mas vai hira kan ita bot minta matona a discriminação ida lema ka tu responde kata ita bot sir hal discriminação la os ami makole vai hira ita bot sir timinona kata dan atu mai halo atu sobo sistema hadia halo fal sistema na be malari mas vai hira kan acontece na baku malu tuku malu antau idane haturu kata kita bot sir halo na diskriminação ni hane publik maka tu juga ita la bele hareba questão da kata diskriminação ita bot hen lai ita lebih hareba ita ne jobe sir kan baku malu iha
momento itu semua. Label dan kata kira kata dia Oke, lalu tidak para lain taruh lain, para lain taruh. Ita pode ser uma encolhia quando a Kita discriminação. tem fa informação. Kita tem fa informação para povo kata dia. Tem que presa. Informação será mas kita tu faz. Informação ni é baku malu ni mita tu faz para público. Pública rehela. Ela olha ita lalika mai. Atu retorika Taruh na lain, taruh na Bui lain. é mana ita lalika. Ita rola lain, Ela taruh os lain. patem prato menyela. Oke, kita pasal lima lain pasir na lain. Dia how for atenção tamba ba grupo A ou grupo B, kata bahira grupo ida kuliah, grupo selok tem que calma lai, tem que rona lai, e tempo ruma na beha for pundada tu pele contra malu, mak ita pode ser pele bokan, ya. Tamba selai ita dia contração ba conteúdo ne, almost la consegue tu capta, ita pode ser asimos, bela la consegue capta tu hatan ba malu. Então, molo kita continua com a criteria atau alo recrutamento ba serviço na ita ba Australia ou ba fatin selok, awak karak ita bot foto kita bot niya opinion kontrário kare suporta con ba política na sender tuente me da ne kata criatiu uma condição desde 2011 até plano to 2020 con ba enquadramento legal e até ona nós precisamos ya condição debe sira dia kata sira ahuti ona cria condição e momento lá sai debe temos ser niya observação con ba sunto ruai dene. Dia que ne perguntan be furak no pertinente. Auto ate tendeit katak. Processo toma que ne be maka itenia entidade governativa liliu se for halo ne banati ba regras liliu ba akur ne be halo entre Estado Austrália ou governo Timor-Leste. Nunemos auto ate te katak mecanismo ni procedimento sernene sempre banati ba aspectos legais ne be ia. Também quando ida colia com a questão da discriminação, cá é uma bacumalu, quando ia é uma ida da rua bacumalu, ne hamosona caso civil, lá é caso crime. E no ida outro até kata, se cara ia caso civil no caso crime, nia naine ma Ministério Público. No ida outro é direito a dubele, para defender ida nia direito ne ia tribunal. Nebe quando cari ia parte ida masih tine direito violado, dalam mana ita ba tribunal atau ita defende ita direito. Oke, kari senete sidau entende kari kon ba kriteria saida maka governo agora halotir conhecimento se. Tambah dari mah hau kara akresentan hau ni malo kini intervenção do ohin. Kona ba kriterio saida maka ita Timor wan zoben sira trabalhador sira tu prese para beleba serviço ya Austrália. Nini a criterios ne ame kuliah baseia ba iha manual operação, livro idane. Acordo jane halo hona sangrua entre Austrália e Timor-Leste. Ita colher base legal. Ita bela harede mak informação buat selo kita interpreta buat selo. Então, nina critérios mak agora dada kita implementa ila Timor-Leste ne. Atu di prensa requisitos nebe maka halu kia ona acordo entre nação Austrália no iha Timor. Nebe ita colher base ba idane. Base ba livro operação idane. Nebe Austrália Timor ne cria ala acordação. Tamene mak kusuba maluk deputado oposição sira. Ita foi informação ida, hakak informação buat tembak positivo para a comunidade. Ita bele aplicamos, deputado será bele aplicamos ida né. Ajuda governo para aplicamos ida né, hal sosialização, bahalo visita eleitoral karek, hal sosialização livro manual ida né. Ba ita né comunidade será jovem será perhodi compreende preparaan, wahira kan hakak serviço estrangeiro. Mais ou menos critério será maka ia componente livro nela. Ini critério maka hanya sanudar será Timor-Leste primeiro. Helaya Timor, depois segundo macanina idade né mais ou menos 21 até 45 anos, depois saúde dia, moras tuberculose na ilha, idade né critério sira, critério, ia passaporte, depois ia tem que ter lian inglês básico tem que ter, tambah seribu si Austral tem que ter lian inglês, seribu si Korea kan tem que ter lian Korea, idade né condição agora governo cria ona anesan treinamento betna zoben sira atu bele aumenta tan sira experiência capacidade pode bele ba compete ya serviço ne baia coreano australiano ini criterios makinane. Oke, então os pacientes tem critério então não estamos sendo muito bom dire questiona kata que ia maneira de la dia discriminação. Questiona criteria ba seleção. Ami questiona maka implementação ba criteria ne. Tambah sedang ami questiona jane. Ami la questiona kata atu haruka jovem serba Israeli uru la dia ni pro plano
CNRT honi aliado e aumento na ba makalo né. Ami questiona mak processo nebe mak atal seleção. Ami hansa to agora hansa ami hansa bingung itu an. Ulu quando hal nem oi hal ulu hal recrutamento né. Buat itu tara hansa dingin adem ayam. Nikmat hela. Mas ikusnya kok tiba-tiba kok panas begitu. Ini tambah seda. Ida mak ami question. Tambah seda mak to ematen serbak mat. Ida mak ami questiona. Ami la questiona criteria seda mak yana ba. Mais ou menos a implementação será mas depois será questiona real. Hawan ami kolia dau, né? Ni implementação, né? Seleção atau seleção ba tama itu tem seria pai buat nerua. Ia seleção, não mos ia recrutamento buat que lahanesa. Agora foi ia fazer seleção, nem vamos ter problema. Agora kita kolia kono ba kriteria, CNRT honi aliado. Governo anterior mai tiona halo tiona ninia buat balu que lá completo. Agora kriteria ni imbes kamantan lai. Kriteria ni hansa todan tanfan. Exemplo dele. Quando atuatuir teste saúde. How lá tene. Se cari ulug maka governo anterior como ia tempo na ba. Sei. Oke, terus narasi kusi CNRT con la criteria ya. Se aumenta também. Itu hari kriteria jernebe magohin kolega taru atau ya livro, ne kriteria nebe heta nona concordância entre nações rua, pele implementa lá é problema. Problema maka talvez ia nível política o ensado interpreta a tu entende critérios cerne para depois já implementa né lá hamusu desentendimento ka é macelo ka ou é macelo jovem cerne bem mas sente a tu sai beneficiário da política e da programa e né sente injustiça e processo de recrutamento nem laran também maka ita bele hare kata moço ia público ia problemas entre jovens sira não temos entre jovens sira ou equipa na bem makahalo recrutamento segundo ita hare kata ikus nene governo ida oitavo governo hare kata único política bele resolve problema desemprego ita ne railaran maka tem que lori jovem baliur e lori los buat nesan ba halo ita boluhan lusa informação halo recrutamento bobot iha toiha município serne jovem sira todo bairro ba para depois halo resisto to ikus mas sidau que iha coordenação de dia com si companhia serne beca ou nação nebe precisa trabalhadores ne hira maka Austrália precisa tu lori ba mas ida lori processo de recrutamento seleção ne ba toiha município sira ele não provoca sai polêmica ou de halo sai problema ne sai aumenta po oitavo governo ita baseia critérios nebe maka o acordo nebe maka baseia para livro operação muda né quando nação rua halo pelo menos acordo ne harus kata tina nida timora haruka agora atu jovem hira ba Austrália Ita não lain explicação. acordo ne kata hira Ita não explicação. tina nida ne haruka hira bangkana governo agora tu é base recrutamento é base tama saída hakana kutu tu participa laos asa governo anterior pernah sa buatkan atu hilimalu nela iya bangkana governo agora Hawane mi fuai da kolia kona bagi malu ne. Hawane orang ma deputado. Ami batot iha base ne recrutamento kutu tu participa agora kita mau saja harus implementação critério la preocupa lo what implementing base apa critério se memang acordo memang ruah halu jaona nasa ruah halu jaona itu base apa critério sila ne la bera implementa la bera se fala critério legal ne iya atau ne contra tambah requisitos ne memang karena nasa ruah halu iya jaona itu base apa ne se implementa la tu fala critério atau ne salah botina tentang governo anterior halu politik dia nasa ne ida ne maka bangkara kunto agora sub sistema ne la que preca buat ne bebe que te morre ne
Oke, ita para Senhor lagi. deputado, Oke, labot tiga. hau iha informação ne barak tebes, públicos barak tebes, amin e jovem sira barak tebes, mas husuba amin hate tanesne. Amin ba resisto barbarak tiona, amin juramento barbarak tiona, mas to agora amin sira upade, haru kami ba juramento, maka amin seba dengan kata kirane omai bela mai putih. Senhor deputado, how can they vote for some car quando ele foi juramento, lá caro filha fale pode ter critérios se bem maca. Agora dá ação do halo. How ate for resposta? How ate for resposta vai ita bote ya. Política ni Suizu recrutamento ida oni ita bote yang kata la halo de sao. La partidariza assunto recrutamento ba. Não, deputado, ele não tem informação. Ele não quer colher. Jovem será tu bali. Quando ele toma kata, boleh fuan juramento ni inteiros partido ida Você ao colher para ita rono dia. Ne la merece para tu colher filha fale critérios de mesmo katu ba serviço a trabalhar para Austrália ne la merece para colher ne ita colher ba critérios saída maka nação Austrália Timor-Leste ne halo implementa ne los kala implementa mak baseia ba critério ne mak acordo mak saúde na lutiona et la beleza na reza kata pihan junto juramento ita bom ne politiza ne tensão pretema colher buat ne Ia televisão, ia media, sai, kuliah kunamba, ia processo. Sirbalu consegue atingir. Bombarai to sanulu resim walu, la liu fali. Sirbalu to det sanulu resim lima, liu fali. Itu bot beli explica bahau ne kriteria ne saída. Sirbalu, halai, ne público televisão mak forratene sai. Balu halai to 30 putaran la liu, mai be balu 15 putaran liu fali. Itu bot beli explica bahau ne kriteria ne saída. Ina ne para itu beli hatene kata ne maka implementa los criterios konamba recrutamento ida ba ila ihe diskriminação la partidariza processo recrutamento ne maka itu beldehan ita fo ba buat nebe publik makhalo avaliação ne Oke dia, oke itu entrega lah Hawa kana kuliah ba senhor deputado katagihan Depois doutor Antonio lah ya. Por exemplo, saat to iha 18 balon to 30 laliu idane informasi ne salah. Emane be mak kita buat kuliah kita buat karimos emane informasi salah kita buat. Hakara kuliah sana. Kriteria ne bakon bak usaha bomba na ini yang perlu di mana. Au nonton ni televisão televisão masalah berita masalah. Faktus lebih mak ihane. Auni faktus ni hati duhela. Senhor deputado, auni faktus ni hati duhela. Saya buat nela los, ema kuliah televisão e media nela los. Ita buat certeza foto tok medida rumah hode responde by dane. Ita mai to hene ita mai kuliah val ne harusnya. Ita buat responde to. Responde ada to media. Saya kada boleh ema kuliah tiang mai ita mai kuliah val hene. Ne retorika de gare. Oke, kita para lai. Lausan deputado. Kita rona lai se. Governo anterior alona nini serviço. Kita kan harus ideal di Kita rona lai se ida kuliah ida para kita bela rona. Kita kan harus ideal di kontibu. O sila itu kuliah depois kita entrega para Dr. Antonio lai para politik opinion. Aku kuliah tambah lai. Tambah ida be usaha ne. Ini kriterio mana oferta no diferencia. Nega, ba mana ba feto. Mana por exemplo 30 push up. Feto to 15. How bingo Ita rona lai. bingo na agora kriteria. Ita mau suruh nanti lai. Lain ia buat tidak be bomba lainnya. Ini saya bomba lain. Tambah sedang hamus bomba lain. Dalam rumah ada saya lebih aku simul itu dia trabalhador bayar naba. Tapi orang itu buat sirah, itu buat sini hukum. Hatudo na itu buat sini incapacidade. Hodi halo recrutamento. Nema agora sirah hodi kolia. Kita rona lai ini abek. Ita rona lai. Saya itu mau duvida deh. Oke, Hala duvida. Sampai baju kita duvida nih. Esse processo nema hamus duvida nós mais hamus duvida para público. Ita rona lai slide depois ni. Oke, Senhor fast forward. deputado, itenia Ita rona lai ya. debate furak de TVs, mai be auto de kata
saída mak se fope halo bai de trabalhadores ira nena fatim banati baia memorandum of understanding nebe assina usi estado usi governo australiano no governo di Timor. E tecnica administrativa sempre banati bai regras me vigora no ia tática operacional. Instituição se fope sempre haleu município todo atau halo sensibilização ba documentos tirana bema iadiona no halo recrutamento haleu território Timor-Leste larang. Fila ias ba saída moisio deputado colia kona ba bombarai kona ba la bombarai hau tate tendeit kata kari ia malu palung ka trabalhador balung nebe sinti sene direito violado no latu regras ne na fading ami uso atau lori ba tribunal atau neber defende itene direito do tribunal o kleang liudang. Oke. Obrigado. Hau karak-karak ko na ba? Molok ita tu kuliah hau alerta dalitan bang hira grupo ida kuliah grupo selok tengke ronalai para osina komunikasi na bele laudia ke first of all. Hau karak atu hari osidane perlu di hari di dia tambah sama que ami contra processo de recrutamento. Primeiro, ane songohe buat palu hau toana. Segundo, desde de governo sira liu bagoto recrutamento sira ba jovem sira haruka ba Austrália ga, né? Foi uma primeira vez e terrei que tu bateste saúde né ba bombarai ho halai. Karik uluk lalau tir padraun nape ia acordo larang. Ne kehelai. Ohi loro mak musu falida ne hatulu saída. Tambah sama kami dihan kontra. Tambah kami hanoi katak jovem sira tu serviço na ba la osa tu sai força militar, polícia ga o na ba. Ite ihetiau na mekanismo memorandum of understanding ne ihau na mekanismo sira teste ba saúde nian. Nebe pele hatudo ona kata jovem sira preensiona critério nebe sira ihesir ni saúde físico pronto para tu bele pa presta serviço tu ir companhia ne haruka. Mas ida ne acordo ida nebe estabelece ne hatudo incapacidade de governo ninian nebe atu halo política ho nação ida nebe oferece ne serviço mais ne tambah hatun dignidade itania jovem sir ninian tambah atu ba serviço iha neba tem que precisa halai no bombarai. Atu considera det dihan kata kita ne jovem sira ni capacidade mag bombarai det ho halai det para depois atu balba serviço da Austrália. Ne incapacidade de governo ida agora, membro governo ida nebe tutela ba assunto ida ne para depois atu bele halo concordância ho nação ida nebe mag oferece serviço. Tambah sama ku uluk-uluk sir liutio na bane ne sir belissimo. Agora precisa falar tem que bombarai, tem que halai. Intenção na saída. Ok. Karik Suisi governante bele explica. How will explica clearly utang para senhor deputado oleh cumprir. Tambah saya nama tem que bombarai, tambah saya nama tem que priorizar física. Despa atu itna jovem sira atu be estrangeiro né, ia etapa ida rua tolo kedas. Hoje senhor deputado kuliah kata dia bombarai nel aus tes pa saúde ni tes kesehatan na usida né. Etapa primeiro maka tes fisik. Tema bombarai. Tam fisik, bombarai tes fisik. Okay. Tambah baik ne ba at serviço ne batoran, ku ai fuan. Serviço 8 horas semana na Hamri. Mermera que o café la bombarai da maneira. Tenggarona. Tes fisik ne critério ida. Da critério primeiro, etapa primeiro. Mas serviço Wahira bom kwa você tes la bombarai. Amina na ita bosa ita bota corona. Ida ne ita bota duvida ne. Corona te lai para me explicar claro, mas eu tô compreender de dia. Hana sane. Tambah ne etapa primeiro, ne be maka tes físico tes. Ne físico tes pane. Quando liu tiene etapa primeiro ida ne maka quando liu então se ba file fale exame de saúde nian. Tes médico nian. Ida ne. Tes médico ne hofiar kata ne serta mana ba iha etapa ne memang kan kata yang berhasil ona par nasa saúde dia. Hofiar kata tes mos língua. Ne bater de primeiro ne maka tes físico ne bombarai ne critério entra ia berlibur lang ia kira sana akhir ke sana akur ne be halo nasang wanenya akur ne halo ke sana ne be ita mas label langar ida ne Oke. Henlai. Mabe pergunta. Oke, henlai. Mabe pergunta tambah saya nama tem que teste todan idana sene.
tama serviço Austrália mak todan liuka. Pergunta diangkat dan tamasannya tesi bombarai. Laos pates militar ou polícia. Ninya libur manual operação, né? Hakere kira né nasa. Ne hatudu kata ita nia. Ninya reka itu sudah kira musi Australia mau progres apa? Ida nema kalau assinatura ida nema ka. Ita basia mak critério nem hati auna. Etapa primeiro teste físico. Em inglês kata dan físico test. Físico test né itu test primeiro mak bombarai né. Kalai. Koko ni is, koko ni ring sirane. Ida ne precisa duri, ne precisa tertebes. Ida ne maka governo Australia precisa. Ko nação Timor Leste Austrália agora acordo né. Tes pa segunda etapa maka bates fila fali baiha. Ansan psikotest. La compra psikotest ne tes on baitana IQ, tes on baitania Saudi idane. Precisa no idane. Critério ne abi baseado livro idane. Governo harus baseado livro ne makalo. Idane ne legal tertebes. La contra in la viola buat tidak. Nebe ita la bela generaliza, fila fali buat politika ni dia, pa fila fali buat tidak be tekro kristenian kalau kue. Oke, may bahana pergunta uin tamba serviço Austrália todan. Tama lemak tengke teste físico, teste itania Saudi, teste itania psicologia. Para itania grupo ini bele entende. Tambah serviço, ya fuan serviço na season no local program. Nela serviço de kaman. Kata orang kata ne guru kasar. Ita kule kata guru kasar. Ita ne baku em nai fuan. Laos bakuda, kuai fuan. Ne serviço de batoda. Ita la compara fila fale Timor Leste, lori boteina baku ya café ne ba depois das casas te ora só toma baku fila fale. Ne ba laos, ne ba on time. On time biasa buat tekan 8 horas na ne on time serviço non stop. Antam precisa física de dia. Kita boleh dapat jadi komplain dia kena. Ne bomba lain harus buat todang ida. Bomba lain atau mensagem kesehatan. Itna saudável kalai. Ne mak boleh bahasa dibuat apa? Tambah kriteria sebebas mai Rusia Australia. Oke, jadi bomba ne los bombardeiro, bomba rai para itabele força na fatin, lah. Se argumentos erne hau dal para gatu ladun simu, mas ne tambah acordo ida. Tamane makauhin la questiona ni hen ba, hau questiona capacidade governantes nebe halo discuti ho governantes ida nação selu ni para tebele estabelece critério ida hanesane hau questiona magidane ida naba hau da questiona magidane capacidade governante ne hatudu governante ne capacidade da iya se razão também ne ba serviço bota serviço ku iPhone ne insulto baitani jovem sira ne insulto tambah saja. Sehingga kita bota sehingga kita jovem sira que morra lima red lá serviço Saya tempat kau se insulto se argumento ne insulto ba jovem sira ne governante ne orang desa ne bahasa ne buat halu dia. Ita buat Ramane makau dehan ne. Ita buat serem sedau kriya. Au questiona capacidade governante ida Buat capacidade governante ne. Oke, ita para lah ita rono to Ida incapacidade ida ne. Oke, ita rono karik dia bele explica. Hau anu la sesus anu kolega. Senhor deputado Patricinho. Ita kanu kolia. Hamos kriteria ne. Kon hamos kriteria to ona tem que bombarai, tem que halai, tem que hal buat ne bem maka ita belian katla precisa atau halo ne haturu dunyona, haturu claro ela kata itanian. Buat ne bem maka governo anterior la halo, agora moço fala governo de agora. Lolosnya ne claro ela haturu ela kata itania capacidade governante lato per atu hodi kolia ho agência de bem maka atu simu entre trabalhadores sia Austrália hodi hamos to kriteria sirahan sana. O ka keta iha ona quando iha momento hamos kriteria ne tambah agência ou agência de bem maksimo entre trabalhadores sia ne começa lá confiar ona ba itania governante kare. Ida nem maka sai preocupação. E hodi hamos kriteria sirahan sana. Tambah uluk na iha. Tambah sena agora iha. Foi mak tinenda rua nene mosu. Kari kitam itania recrutamento balo que narsa e ema la dun fiaruna itani governante. Lalu kita bakoli ema belian los. Mas dalu ema la fiaruna. Ida nema kita ba mau se kolega ser nebe agora cair no hukum. Hal to ijame. Los tambah sena kriteria siran sena mosu. Oke, sira bele explica. Kari kana sena tu informação mos kari kau bele dian. Kata ikus ne serviço Austrália todan duni haulatene bele confirma kalai kata sira na be mak uluk ba Austrália ni problema bot mak idane condição física la igual ho serviço na be mak ya tamalema acordone depois hasaetan ni criteria mas akan confirma kare kidane mak ita bele justifica
Awakar justifica tane atau acrescenta tane di honi trema sangue de kohen akar kana sane. Kriterio ne laos timor wam khalo. Laos at serviço ba kuai kuan ermera o bau kau o kunu ya bau kau o enaru laum. Ne ba serviço Australia. Kriterio sirane Australia emane governo ma fosai dane. Anto ita adapta de teoria ne, anto acordantes governo de halo. Significa se compagna sira uso idane depois ita la prensa sira la bele simu. Quando la prensa de Jesus ne makasira. Sirine emane governo fosai ita la prensa ne ita la liu. La liu obria batu liu tamane ma emane nação. Laos ba serviço bau kau los palos lae. Ne ba serviço estrangeiro de Austrália. Precisa prensa requisitos ne ma emane governo fo. Halo acordo ten ho Timor-Leste ne governo. Tamba de ne maka hakara kulian sane. Buat tidak be tes físico né Laos kata biar hansa pa militar lá Divlen quando ba kuai fuang né bele toda li fali militar quando horas war ne lara dama hamrik de kuai fuang dama turet kuai fuang aguenta kalai tama ya governo anterior haru kai ma palumba la liu secretary dan sane entang para ma filatia balung horas filatia la aguenta filatia tamba ita bosen la hari di dia la hari di dia sauri na sanabe ne fisik na sanabe Antang ida nema agora mekanismo itab governo cria ida ne atau alusa per atu bating saudável. Tem física dia. Para bela basribu semna raina ba, tamane lor timor dan narang. Tamba hau lobo ba molok sire pe kon liu, tamba sira basribu semna ba nuda heroi ida ba na South Timor Leste ne. Heroi ba desenvolvimento. Heroi ba ekonomi Timor Leste nian. Tamba de nema kita perisa mana tituir kriterio saida maka governo ne lutia ona. Tamba requisito sire ne ma Australia. Ita nuda tala dosi tinggal tuir sine akara. Ita nação, ila belo obriga na nação. Mas sai da nação criada. Okay, mas bem, o ensino den kata net kriteria net bele minimiza, mas bem também governante sira maklai capacidade atau halo lobby com a kriteria. Não é lobby, e a capacidade mak lobby to agora é uma bane. Nem a capacidade. Agora critério nebe mak Australia fo nem critério as reitat nego lança. Nego mak manteiga ne. Tem físico dia. Tam hareba timor yang timor wan anterior palumba. Pada ba 1000 bulan rol aguenta fila fala keras. Agora processo ida é matuba serviço ia Austrália né. Cooperação estabelece começa o lugar da zona Laos, governo ida agora mak foi em balobi para atharuka jovem serva serviço Austrália né lá. Né? Itu buat ni pensamento falha ituan. Tamba né hahu keda susi o yang odehan etapa primeiro baque de 2012 mas bem nela os pensamento correto né também realidade a necessidade dos companhias Síria e Austrália depois introduz para o governo Austrália para agar kata kata os pensamentos haunian lao ida né e anterior itabos sir haru governo agora mak foi itabot no lobby fali itabot ni governo no lobby fali aturu ka pe jovem serva serviço liur né mas dia itabot ni pensamento kala saide tuan tambah serviço né governo sira ulu queda so si senerten dia tempo jovem sira ita haru ka ona ba so que ita la discutir né tambah lai problema jovem ema recrutema ba né la public lai problema la história malu la sai televisão né gala ema la problema tambah processo de recrutamento né problema entre ema serneho sira be recruta ema né balu merece tem que liu la liu fale balu la liu mag liu fale nema ka ohin foi pública beita tene mas processo ne lau hela tina ser liu bakoto e la liu hosi teste físico ida nessa né agora ida selo ita belissimo bele discuti de kata tembar razão física ho companhia sira hotu ho ida né ita belissimo ida né mas haus hari na fatin bahau pessoal haula dun simo negale haula dun simo tamba labele sukatet itene jovem sira ni físico ne hatete dehan ka atuba kuai fuan ka sernene halai ho sem mecanismo selo bot selo nebe itebele halo ne depende ba capacidade itenia governante sira o insama da tubele halo tower menawar ho masira de oferece serviço né para o dibele hare idene e how desafia na fatin itebot sira nebe car governo para depois atubele hare to mecanismo o insama ka dia gliu fale para recrutamento idene para depois bele halo itenia jovem sira na fatin bele ba
serviço. Ok, cari que doutor Antônio bele Senhor deputado, ao tete kata, ao simo desafio irene, mai bem na fating ao tete kata, e o memorandum of understanding ne bem governo rualo, o companhia halo ne, claro, teve saturia manual operacional ne beia. E depois, agora a liga fala para oi a tete kata, teste físico, teste psicoteste, teste saúde, nem importante teve, também critério ne be, maka companhia ser russo. Tambah saída uma companhia ser russo ansene, tambah na realidade itu trabalhador se uluk ba quando mora depois se fila vale. Precisa itu tu akleang no atene kata, Laos de Timor Leste maka ni trabalhador ba serviço Austrália lá mas bem ia nação Sanulo Sudeste Asiático nene Timor tamai urutan darua. Ne significa kata Timuruang na beba serviço Austrália ne badinas de teves horazão ida ne maka companhia ser sempre russo mas Timor ida ne maka tu responde Bahia Austrália ida ne maka tu responde kata critério ser ne bema halo ne lá precisa critério fong ne bema halo precisa tamba hate teteona kata Austrália contente e Timor badinas serviço. Tam ser uma critério ser nemoso. Senhor deputado, ao tete kata. Nesse critério nemoso. Responde itu bukti. Oi, ao tete kata saída. Tamba saída mas que teste psicoteste no teste saúde, tamba companhia ser uso atau eman bem bahalau kenar serviço ku aifua ni Australia ne ni saúde ne tem que dia atau ne. Ni saúde dia. Para serviço badina Australia hodi precisa na fatin ita. Se kari que emane serviço lá dia, ita na tama nomor segundo ne dia. Se quando makla dia, emala precisa ita. Senhor deputado. Se agora hawa kara Senhor deputado, se kari critério ne ma ita lalo tu maka companhia sira mas la simu ita trabalhador sira. Companhia sira simu. Ok, claro, ya. Companhia sira simu berarti yang kata ita tama segundo lugar. Ne hatulu kata kita Timor Oan badinas e força serviço. Nem me tama, mas não são os critérios da nem. Agora, correto também número de desemprego. A Austrália precisa de trabalhador para que lutam. O serviço deve tornar lutam. How hanu serviço ne na fatin, itania serviço hanesa na fatin how. Itania contrato sila, quase que ita ba serviço ia dentro com maku iPhone ne. Quase que na fatin hanesa ulo. E Austrália, agência é Austrália, agora sinti seda também itania serviço dia. Agora tambah saya nak buat serna musuh. Ne habel dia nafat, ambil mikusi amenya Hanoi, ambil persetia amenya kata, ladung ia kapasitas na to musi. Ita nia membro governo serbe mak tutela ia serviço dia ne. Para ator lobby ho ema. Exemplo que kita ma agora, ema atu ba serviço Austrália, nia tem que ser rasa karantina. Ita pode ser até ser karantina ne hira. $2,500. Seni basel te karantina fulan 5 ni Hau kantor informasi ko na ba? 2.500 satu bat. Ok. Obrigatório karantina. Ina ite bota bele jornalismo lá tama idane. Isu ira ne besidau kulos. Hau akara ita kole buat ne belos. Ita la bele kolia ko na ba isu. Labe itu na informasi na isu ko ni espanhola. Ita Ita na media pobre sila manu fosa temos ini. mane. Media fosa e publi. E secretário de Estado rasik mo sima kolia. Ho embaixador Austrália. Ita Se agora ita bot ser kolia fal dia nela los ne. Anta ita bot ser tem ser fila fal. How te tione. Ita bot ser la dunia capacidade na to ongkare. Ita bot kolia ko na ba capacidade ou capacidade. Explicação lá. Nina importante makne. Governo tem que hakas baseia ba acordo nem mesmo que nação rua halutia ona atu haruka itania trabalhadores atu distribuição estrangeiro. Ida nem que importante. Lá os debate ele fala ba capacidade ou incapacidade. Importante maka acordo nem mesmo que nação rua halutia ona ita tem que barat tuir para que Jesus sirane hode prensa para bele haruka itenia aventura sira ba ia. Ok. Austrália ba. Ida nem que importante. Lá os capacidade ou incapacidade. Se te bot falar capacidade governo anterior capacidade to NB hal milagre para kona cria kamu trabalho para kona Timor Leste tama sada porcentagem be empresa ne aumenta nebe itra lika hatu mal kata capacidade kata ita bosira mak matene kliu não ita ho do tu ne agora ne halai ba iha relação bilateral nação sira Agora kolia claro. How can responde tan deputado ni Luis ni kolia. Kata governo anterior ia capacidade maka
Oing hati dengan empresario ya barang. Ini kalau empresario, itu kata ke governo anterior ya capacidade. Agora, né aí foi melhor colher. Kita buat considerar que o governo agora não é capacidade. Kita buat não é capacidade. Okay. Governo senate momento ukur mana capacidade liu. Ita bos kalau sari milena sari Timor nebe itania se ia na capacidade bote tebes, tama sari agora na fating itania Timor Oeste na fating estrangeiro, tama saída. Ita bos re antero neba la cria condição. La cria fábrica de Timor Lara, la cria indústria de Timor Lara, lá é plano nebe feito, lá é plano nebe dia. Okay, ano idene. Dane, tama dane Okay. governo agora hare buat na dia Hau Okay. se pergunta ida. Bahira magita bocire cria fábrica em Timor. Bahira itu bocire ni governo tu cria fábrica em Timor. Por resposta lá. Atu cria fábrica Okay. Bahira. Laos Bahira. Okay. Nenek no bebek se cria duni dane. Se cria duni kamu trabalho. Oh, Jack, se okay. cria. Se cria duni, tamade na sabe se Hau cria. não é cara itu bocire atur. Se ita bos rama ke antero cria dia ona kari, ami bazia badam la tuir atau hamet ni utan, mas ita bos rama la cria. Ebe. Ita bos rama momento de bane ansa buat rakyat kam trabalho na Timor Lara. Okay, Então, então, emang na sangu saida. Okay, Kriterio lost saida makal sila husu. Itu bocire ni membro Okay. governo sira kar governo tina hirana. okay, losana ita pa salima lay ba sir na ngol. Tina hirana. Okay. Dia ita ba sa fali. Tina tolo halola saida. Ita buat Amos boleh- saida. Okay, ita